O ano de 2020 foi um grande desafio para milhares de brasileiros. Em março, tivemos a primeira morte por Covid-19 no país, e dali em diante muitas mudanças acompanhariam a nossa nação. Lojas fechando, mercado se aprimorando, muita gente perdendo seu negócio. Mas e o mercado editorial? Como se consolida durante esse período? Enfrentando uma crise desde 2018, com grandes livrarias fechando diversas portas para se manter, este mercado enfrenta mudanças, aprimorações e muita venda online. Entre os anos de 2016 e 2017, o mercado editorial diminuiu mais de 21%, mas durante a pandemia, a venda de livros aumentou mais de 60%. O que pode ser um fator para o aumento de vendas? As grandes livrarias também sofrem com a falta de público. De toda forma, diante da crise que a gente vive no país, os sebos se tornaram um referencial no que diz respeito ao custo-benefício. Então, muitas pessoas deixam de comprar livros novos para comprar livros usados com o objetivo de economizar. Então, é uma válvula de escape na crise e é um empreendimento que consegue se manter mesmo com a falta de público, uma grande falta de público, e mesmo com a crise que assola o país. É uma crise não só institucional, como uma crise econômica, política, social, cultural. Embora muita gente ache que haja uma incompatibilidade entre os sebos e os grandes mercados editoriais e os e-books, na verdade isso não acontece por alguns fatores. O primeiro deles é que os sebos eles têm um público muito específico. Então são pessoas que gostam de livros físicos e que, portanto, não trocam o físico pelo e-book. E ele é composto por livros antigos e raros. Geralmente quando a gente pensa em sebo, a gente pensa em livros usados, mas a gente se esquece que ele também, grande parte dele é formado por livros raros, que não são encontrados em grandes editoras, nem mesmo em e-books. Entendo a leitura como assim uma necessidade física, uma necessidade assim intrínseca do ser humano. Então o ato de você comer, fazer uma atividade física, então eu tenho essa necessidade de ler constantemente. Tem até aquela frase do Mário Quintana, né, que o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Então, desde sempre, né, tudo que cai em minhas mãos, na escola, mas eu acredito que a leitura nada mais é do que um alimento da alma. Como o meu trabalho de professor eu leio constantemente, é uma relação assim tanto profissional, sendo professor de língua portuguesa e literatura, eu preciso ler constantemente, né, tantas obras obrigatórias da FUVEST, Unicamp, enfim, e ao mesmo tempo por puro prazer. Então eu não consigo ficar um dia sem ler. A leitura é um dos principais passos na vida de alguém. Ela é o foco da alfabetização, mas em se tornando um hábito perdido. Muitos jovens, quando chegam à fase adulta, perdem esse interesse na leitura, algo que está relacionado ao crescimento da tecnologia. Porém, muitos leitores estão adaptando sua forma de ler com e-books e e-readers. Quando eu era mais nova, eu lia muita fanfic pelo celular. E depois eu parei, aí eu lia um livro ou outro no ano, mas não lia muito, não era uma coisa, uma rotina. E quando a pandemia veio, como todo mundo, eu comecei a ler um pouquinho mais, tanto os livros que eu já tinha em casa, quanto pelo celular. Ultimamente eu tô lendo em e-book, porque acabei de comprar um Kindle e tô gostando bastante da experiência. Dependendo do tamanho do livro, se ele for muito grande, eu prefiro ler no Kindle, porque é mais prático, porque ficar carregando na rua ou ficar segurando é muito pesado. As vendas estão boas, apesar da pandemia. Lógico que com Bienal, com feiras, a gente poderia estar vendendo bem melhor, mas eu falo assim que não paramos de vender. No início da pandemia, nós ficamos 2 meses sem vender nenhum livro físico. Depois, aos poucos, foram voltando
o movimento fazendo divulgação, fazendo promoção para vender os livros que estão em estoque e só fazendo novos pedidos quando vê que tem procura pelo livro, porque livro, mas no geral a gente tem divulgado bastante os livros, a gente tem o nosso IG, tem o Facebook, tem leituras coletivas que divulgam bastante os livros dos autores, e os autores também se divulgam bastante. 2021, nós estamos lançando muita coisa que foi feita no segundo semestre de 2020. Quando eu digo nós, é porque eu costumo lançar muitas coletâneas, né, fruto de pesquisa. Até agora, foram 4 livros, então podemos dizer que é uma média de 1 livro por mês. E sim, eu costumo lançar muitas vezes por editoras universitárias. Então, não temos, a rigor, uma questão de mercado especificamente, porque são livros de estudo. Antes da pandemia, as livrarias já sentiam uma crise financeira, uma crise na venda dos livros. Nós vimos livrarias encolhendo, né? Nos shoppings, por exemplo. Só que com a pandemia e o fechamento das lojas físicas, toda a redução que houve, a restrição, inclusive no consumo, porque afinal de contas a pandemia gerou consequências muito graves na economia, não só do Brasil, mas dos outros países também. Por isso, a opção que as editoras tiveram foi no investimento mais imediato em e-books. E, por outro lado, muitos lançamentos estão sendo adiados para um cenário um pouco menos pesado, né? Um cenário pós-pandemia. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional de Livrarias, a ANL, em 2018 as vendas de livros impressos por e-commerce representavam 38% das vendas. Já em 2020, pesquisas confirmaram que a pandemia trouxe uma queda nas vendas de 40%, e as livrarias que não exploraram venda digital passaram e ainda passam dificuldades em se manter. O mercado do livro estava vivendo uma super transição com a crise da cultura e da Saraiva, com várias livrarias fechando. Eu enxerguei que ali havia uma oportunidade, né? Se tem livrarias fechando as portas, vão ter leitores carentes de livrarias. A pandemia trouxe o benefício, vamos dizer assim, de fazer com que as pessoas recorressem ao livro como sendo uma atividade cultural, né? Já que eu não posso ir ao cinema, eu não posso assistir uma peça de teatro, eu vou ler um livro que me traga prazer, que me traga a oportunidade de viajar para um outro país, conhecer uma cultura diferente, e isso é maravilhoso. Muita gente que lia em tela, como Kindle, celular, computador, migrou de volta para o livro físico, porque as pessoas estão cansadas, elas já ficam de frente para uma tela de computador o dia inteiro, né? Ou pela tela do celular, fazendo reuniões, encontrando seus parentes, seus amigos pela tela. Então, quando ela vai pegar um objeto para ter um momento de descanso e de lazer, o livro se tornou esse refúgio, né?